Boa tarde, amigos, bem-vindos ao canal. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na nossa também. Muito obrigado. Patrocínio São Pedro Porto Ferreira, Astrologia Rosa Cruz, aula 99. Vamos falar hoje sobre Plutão em Aquário. O Plutão acabou de entrar em Aquário e faz oposição ao signo de Leão. As consequências mais imediatas desse trânsito são a formação de crostas de narcisismo. Nós abordaremos bastante o narcisismo nas aulas que vão ao ar às quintas-feiras, que estamos falando sobre o Sol. Indisponibilidade para a aproximação do próximo. Então, estamos criando uma espécie de muralha ou uma blindagem cerrada que impede ou inviabiliza a aproximação de todas as coisas, o que incentiva cada indivíduo a ficar habitando quase que exclusivamente a sua própria subjetividade. Então, é o narcisismo, inclusive, da sua interioridade, não é só estético. É o narcisismo do desejo de conviver apenas só com você. O próximo, então, parece como cada vez mais distante das nossas relações. O aumento exponencial da complexidade da vida humana está fora de controle. E nós não estamos sabendo o que fazer com isso. De certa forma, a nossa vida, principalmente a nossa vida social, está fora de controle. Por isso que normalmente buscamos uma pseudo-vida social nas redes sociais. Só que isso não é uma vida social, isso é uma alienação. Ficamos acuados diante do imenso Leviatã tecnológico, que é o planeta Urano, os raios uranianos malversados, deformados, pervertidos. Porque Urano rege Aquário. Urano em Aquário tende a pegar a influência uraniana, aquariana e infernizá-la. Tudo que diz respeito a Aquário tende a ser transformado num inferno para o ser humano. Então lotamos o planeta de informações inúteis, conhecimento estéril e consumo tóxico. Muita velocidade de informação e pouca essência, mesmo até pouca substância. É tudo muito banal e descartável. Vivemos num mundo banal e descartável, inclusive as pessoas. Você usa um tempo, depois joga fora. Entulhamos problemas graves para gerações futuras. Os cientistas do futuro vão resolver isso. Vão criar água potável, vão purificar o ar e vão reflorestar o planeta. Tá bom. Criamos monstruosidades que retroalimentam temores e paranoias. Isso é fortalecido com a presença de Saturno e Netuno em Peixes. Então, a Terra está se transformando num imenso hospital psiquiátrico. Esse trânsito no signo de Peixes, de Saturno e Netuno, e esse ano Saturno vai começar a fazer conjunção com o Netuno, vai ser um Deus nos acuda. O que vai sobrar do ser humano? Todas as coisas estão em processo de favelização. As cidades estão favelizando, as famílias estão se favelizando e as almas estão favelizando. Então, nós sentiremos o peso do karma coletivo, que vem sendo acumulado e empilhado. As catástrofes climáticas, por exemplo, vão fazer uma varredura coletiva. A fome, o desemprego, a poluição alimentar, os agrotóxicos.
A faculdade do pensamento ainda não é capaz de alcançar a amplitude das contradições inerentes à atual condição humana. As contradições aumentam e a gente fica perdido em conjecturas, não entendendo mais o que está acontecendo. Existe um filme muito bom do Terry Gilliam, filme bem antigo chamado Brasil, com Z, que fala exatamente disso que nós estamos comentando aqui. Né? Um mundo já completamente desumanizado. Interessante que o filme chama Brasil. O ângulo de leitura do pensamento abarca apenas reduzidas parcialidades do todo. Então, eu vejo o homem socialmente, psicologicamente, espiritualmente, politicamente, historicamente, dentro de uma subjetividade poluída. Então, na verdade, a minha leitura é falha, é precária, até inútil. O pensamento funciona de forma setorizada, conforme nossa formatação cultural, sistemas de valores que foram incorporados e condicionamentos. Pronto. Fechou o circuito. Vivemos, portanto, em curto-circuito intelectual. A compreensão parcial resulta totalmente insuficiente, portanto, estrábica. O meu olhar, além de enviesado, é estrábico, polarizante e preconceituosa. Eu não consigo mais conceituar o real. Eu olho para o real já partindo de pressupostos, de preconceitos. Então, o nosso ego está em processo terrível, está se atrofiando na maioria dos seres humanos. O ego quer poder para preservar-se e estender suas fortificações. Eu tento me defender. Então, eu moro em locais cada vez menores, com policiamento ostensivo, fechado em cubículos, é a blindagem, achando que o meu computador, o meu celular me conecta com o mundo. Essa é a maior das ilusões. O onipotente ego reina isolado em seu narcisista e orgulhoso império. Né? O império do Narciso, que só quer ver a si mesmo. Cristiana Alonso, doutora, a gente fala que ter amor próprio é necessário, né? Você precisa amar a si mesmo para amar os outros. Mas me parece que nós estamos exagerando no amor próprio. Conta pra gente por que está acontecendo isso. Na verdade, a gente não está exagerando no amor próprio, né? Esse amor narcisista não é amor. Então explica pra gente. Para você amar, você precisa se relacionar. É isso tudo que você veio falando aí nos slides anteriores. O mais importante, o que é? Na relação eu e o outro. É esse E que existe entre os dois. E esse E, ele comporta um local de calor, de troca anímica, de alma. E está se perdendo isso, em detrimento desse amor falso, territorialista, preservador. E ao invés das pessoas se preservarem, quererem defender seu território a qualquer custo, isso precisa ser trocado por lançar-se nos acontecimentos, nas experiências, lançar-se em direção ao outro. Essa preservação é sinônimo de morte. Então, Oswaldo, conforme você estava dizendo, o mundo está muito complicado com esse tipo de relacionamento isolacionista que está se criando hoje em dia. Isolacionista, defensor do próprio território, de autopreservação. O ego está querendo se preservar a qualquer custo e está perdendo o néctar da vida, que é a relação. Um mundo sem relação é um mundo praticamente morto. Eu acho que mais até importante, mais catastrófico do que todas essas catástrofes naturais que podem acontecer,
é a perda da relação, isso é sinônimo de morte. A gente não pode deixar isso acontecer. A Maria Gabriela mencionou na reunião passada a importância da formação de grupos. Fala um pouco sobre isso. Seria quase que uma resistência, um combate contra essa avalanche de tecnológico que está caindo em cima da nossa cabeça. Sim, como a gente sempre fala, a pandemia não acabou. A pandemia mudou certos condicionamentos, certos hábitos do ser humano que se preservam até hoje. Então, mesmo a pessoa não precisando ficar exclusivamente dentro de casa, falar com o outro dentro de casa, estudar com o outro à distância dentro de casa, trabalhar dentro de casa, mesmo não precisando, ela opta por isso. Os grupos, dá trabalho você sair de casa, que nem a Gabi falou, ir até a casa da outra pessoa, sentar ali pessoalmente, mas se a gente não fizer um esforço nesse sentido, principalmente as gerações que não viveram essa tecnologia do jeito que está acontecendo hoje em dia, passar isso para as gerações futuras, esse outro hábito, se a gente não fizer isso, a sociedade vai morrer, a humanidade vai morrer, porque um mundo sem relação é um mundo morto. No nosso então, ritual... qual que é a dose certa? A dose certa é você amar a si mesmo como o próximo, como diz o segundo mandamento da Bíblia, certo? Ame o próximo como a ti mesmo. E para amar a si mesmo, você precisa se relacionar consigo próprio, precisa se relacionar com Deus, para amar as coisas, para amar a natureza, para amar os animais, para amar as pessoas, precisa dessa relação. Me diz uma coisa, Cris. O nosso ritual do templo começa dizendo que um só carvão não produz fogo, mas que é a reunião desses carvões que produz uma chama forte e poderosa. Os grupos, a gente precisa lembrar que tem esse poder, é uma reunião de carvões, né, Cristiana? Sim, você vê até nos legados do Rudolf Steiner, ele fala que a relação presencial do médico com o paciente, por exemplo, só do paciente estar lá sentado na sua frente, você já cria um ambiente de calor que ele dá um sinônimo de amor e que por si só já tem um poder curativo. Então, existe o calor humano que não se passa nas telas. E que não é substituível. Insubstituível, completamente insubstituível. Então, a dose certa é essa, ao mesmo tempo que você vai em direção a você, ao seu eu superior, a se relacionar com o que você vê de incoerências em você, com seus aprendizados, ter uma relação com você, você ao mesmo tempo tem que se relacionar com o outro. Não dá para fazer uma coisa só. Aliás, o outro é aquele que melhor pode testemunhar se você está indo bem ou mal. Sim, o narciso ele perde o reflexo do melhor espelho que tem, que é o outro testemunhando como que você está na sua caminhada. Bonito, né? O melhor espelho não é aquele que espelha você, mas que espelha o outro. E nem que é você também. Sim. Focar na divina essência de todos, né? Obrigado, Cris. Narcisismo. São pessoas transtornadas que fingem amar, são teatrais. Elas fingem ser amáveis. Se fazem passar por pessoas boas. Para quê? Tem uma finalidade. Para utilizar aos outros, aos demais, com aquilo que se chama combustível narcisista. Então, eu conquisto o outro para que eu me apodere, por exemplo, dos seus elogios. Para que ele me sirva de alguma forma, ou de várias formas, para que eu possa manipulá-lo. Que é o que alimenta o ego do narcisista. E a sua doença. O narcisismo é uma doença. Olha que loucura. Sempre são pessoas falsas, e além disso, a mentira é a sua munição. A mentira é a sua forma de viver. Não dá para viver sem a mentira. Olha que loucura, gente.
Então, se essa introjeção, se essa forma de viver voltada só para si está aumentando, para onde vai? Aonde isso vai chegar? Vai ser um mundo onde você mesmo vai ser uma fake news ambulante. Então nós vivemos num mundo tão doente que tem essa coisa, essa praga chamada influencers, que é um alastramento da egolatria. Um monte de bobageira emitida através de personagens narcisistas. O ego quer impor seus desejos e caprichos, ampliando poder, domínio e controle. O ego cria camadas de blindagem em torno de si. Então hoje essa é a relação ideal, né? Você é tóxico, eu sou tóxica, mas a gente vai se dar muito bem e vai se amar eternamente, né? Mas, por favor, não permita que eu respire o que você exala. Anjo bom, por favor, o elemento ar, né? Essa blindagem, essa surdez ativa, né? Por que nós estamos perdendo tanta qualidade do ouvir? A ponto, por exemplo, de... É claro que isso é uma brincadeira, mas de alguma maneira a gente não quer mais ouvir ninguém, né? A gente só quer ficar preso na sua própria imagem interior. É um culto, né? É quase uma religião. Essa egolatria virou uma religião, me parece. Sim, sim. E por ter se tornado uma religião, é muito aquilo que a Gabi comentou em algum momento sobre essa necessidade que nós estamos negligenciando, que é uma necessidade estranha, talvez, de se escutar, que é a necessidade de demorar-se, né? Tem coisas que demoram. E a sociedade está composta de uma forma que tudo tem que ser agora. Eu quero já, mesmo que eu tenha que parcelar em várias vezes. Então essa habilidade de demorar-se, de não se preocupar com o tempo, que é o que possibilita o encontro genuíno, ela está cada vez mais escassa, né? E aí você vê, mesmo alguns encontros acabam se nutrindo a partir do narcisismo, que também é uma forma de narcotização, né? Narciso é a planta a partir de onde se extrai o narcótico, que é onde a pessoa se silencia para aquilo que de fato é importante. É muito interessante nesse sentido quando a gente observa filmes como esse de Wim Wenders, né? Tão Longe, Tão Perto, que é a segunda parte do filme Asas do Desejo. A gente vê dois anjos no Asas do Desejo que tem uma boa relação entre si e observam os humanos aqui nesse mundo. E um deles opta por uma experiência humana. E o outro fica olhando. E no segundo filme, curiosamente, ele também se interessa. Mas o primeiro anjo que teve aquela experiência, ele tem uma experiência humana genuína, de encontro. Então, quando ele vem para a Terra, ele continua como se ele estivesse no céu. Porque ele não vê a saúde como biológica, social, financeira. Ele é um ser e que em cada instância dessa saúde, ele pratica o seu ser. Então ele não precisa pegar o financeiro, o social, o intelectual e o espiritual e colocar um vestido para cada apresentação. Em cada um deles ele tem aquela integridade, né? Já o outro anjo, quando ele observa aquilo tudo... Só uma coisa, João. É legal que ele casa... O primeiro anjo casa com uma trapezista. Sim. Olha que loucura. E monta uma pizzaria. Isso. É isso mesmo. É isso que acontece. E assim, tudo muito simples e natural. Sem um interesse, sem um pensar num depois. Senão só o que tem para hoje, né? É um demorar-se. Não é um demorar-se preguiçoso. É um demorar-se, quer dizer, aonde quer que ele esteja, tudo está acontecendo nessa demora. Não é um demorar tedioso. É um demorar-se onde alguma coisa pode acontecer, né? Como no filme A Máquina. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Porque quando nada acontece, também tem algo acontecendo, né? E o outro anjo, quando ele vê tudo aquilo, ele se interessa também em
vivenciar aquilo. Só que não é um interesse genuíno. Não é um interesse íntegro do ser dele. Ele se interessa porque ele viu o outro e ele quer ver como que é a partir daquilo que o outro está vivendo. Então a experiência que ele tem é completamente fragmentária e impossibilitada de um gozo, como no primeiro caso. Inclusive, ele encontra o William Dafoe, que é o próprio demônio, que controla o tempo. Isso. Não é maravilhoso? E a primeira coisa que ele faz é tirar o escudo de anjo dele, né? Leva embora. Então essa inabilidade em demorar-se faz com que a gente se torne um pouco intolerante quando o encontro acontece. Então você já está no encontro pensando quando ele vai acabar, ou no desconforto que algo que surge daquele encontro está gerando naquele momento e que você não quer passar por aquele desconforto. Esse processo epitelial que me separa do outro, ele é muito trabalhoso até que eu possa elaborar uma permeabilidade de vivenciar aquilo que vai no outro. Esse demorar-se, né, com algo que não sou eu é muito difícil. Então por que as pessoas não estão se encontrando? Porque elas são tão egocentradas que elas não têm essa possibilidade do demorar-se. Elas não têm mais a habilidade da escuta, que é o que marca uma pessoa culta, né? A pessoa culta escuta. Ela não repete o que ela leu, ela não fica te enchendo de baboseira. Ela tem aquela presença que te escuta. Ao ponto de a gente estar na presença dessa pessoa, falando demais, ela te escutando, chega uma hora você se esvaziou tanto que pode acontecer. E você, o que você acha? Né? Essas pessoas que escutam, a gente precisa ser muito cuidadoso com elas também. Né? Tem uma coisa na escuta. A escuta do outro não é um esvaziamento gratuito. É um templo onde eu posso acontecer, onde eu posso me ver, onde eu posso ver uma imagem de... lembra aqueles dois personagens que nós vimos em algum momento nesses encontros? Um tinha um cérebro grande, um tinha um cérebro pequeno. É um momento em que eu posso me perceber no olhar do outro. Né? Então acho que é o demorar-se que está faltando. Né? Tudo é feito tanto com segundas intenções. Né? O que o outro vai achar? Será que vai dar certo? Pressa. Pressa. Que pressa é essa, né? Então você vê, aí tem um outro ingrediente, além de alcançar essa integralidade. Né? Estabelecer uma relação com o fluxo e com essa irmã morte, como dizia São Francisco, né? Ele falava que a morte é uma irmã. Esse encontro com a irmã morte, não de uma forma mórbida, mas de uma forma saudável, é muito fundamental. Porque a pressa cessa quando você olha para isso. Se quando você olha para a morte, você se sente apressado por algo que você deixou de fazer, ou seja, você está no lugar errado, você está deslocado. Então a chance, né, de você estar encaminhado de uma vida, de um modo adoecido na sua vida é enorme. Então quando eu tenho uma boa relação com a morte, eu estou disponível a me relacionar. Isso é o perfil biofílico. Agora, se eu sou necrofílico, eu quero me relacionar para matar. E conseguir me reconhecer pelo poder que eu exerço sobre os outros. Né? Pensando como Erich Fromm pensa em biofilia e necrofilia. Né? Então você vê, se o ser está íntegro, tudo acontece. Inclusive em Piracicaba tem um restaurante vegetariano maravilhoso, chamado Nampim, que a gente come lá porque é a Rua da Boa Morte. Exatamente. O vegetariano vai ter uma boa morte. Olha que maravilha. Não é isso? Então é isso, Oswaldo. Demorar-se. Puxa, eu gostei quando a Gabi ensinou a gente. Demora. Tem gente que fala, não, isso é muito demorado. Não. O Dênio é muito demorado. Ó. A gente precisa aprender a demorar. Quando a gente está disponível a essa demora, alguma coisa pode acontecer. Pode. Né? Obrigado, Angel. Obrigado. Lá no ambiente angélico é muito tranquilo tudo, né? Ninguém tem pressa, né? Não, porque o tempo não é assim como é pra gente. Você imagina um anjo que vê passado, presente e futuro de forma instantânea, né? É muito mais interessante. Que delícia, né? Tem outros prejuízos, mas essa parte é deliciosa. As relações, rapidamente, convertem-se em disputa de poder territorial. É um poder territorial para se isolar. Então o ego torna-se o maior inimigo do amor e das relações. O maior inimigo que você tem está dentro de você, é seu ego. Se você é infeliz, é culpa do seu ego.
Ambiciona altas posições na cadeia alimentar, quer brilhar com venerada autoridade. Além de brilhar, tem que ser reconhecido. Mantenha a distância de quem fala muito de si mesmo. Eu. Fica longe. Meu Deus do céu, que cansativo. Uma autoafirmação e um autoempoderamento constante. Ninguém aguenta. É cego quem exalta a ficção que faz de si mesmo. Normalmente, tudo que nós achamos de nós mesmos está errado. É baseado em transtornos, carências, ficções, condicionamentos, modelos falidos. E a gente acredita nisso, às vezes a vida inteira. Só, em alguns casos, 10, 15 anos de psicanálise para destruir esses modelos. Então, esse é o problema do si mesmo, do narciso. Você só quer ver a si. Você se fotografa, você se adora, e você acha que todo mundo, você compartilhando a imagem do selfie com os seus amigos, todo mundo vai ficar fascinado em ver como você é feliz, como você está bem. Que horror! Então, o que diz o nosso amigo Caetano Veloso? E ele sabe do que está falando porque ele faz a dupla Leão-Ares, né? Leão-Ares, Caetano Veloso. Narciso acha feio o que não é espelho, ou seja, o que não sou eu não me interessa. É assim que funciona. Alguma pergunta? Maravilha! Próxima aula será a aula de número 100. Olha que loucura! Obrigado, pessoal. Um ótimo final de domingo. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.